Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Denis e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a câmera Sony ZV-E10. Nada de novo, né? Porque existem milhões de vídeos aí falando sobre essa câmera que realmente é uma câmera que conquistou todo mundo, pelo menos no ano de 2022. Eu tô aqui com a minha caixa, né? Já que a ZV-E10 está me filmando, eu só vou mostrar a caixa. E a câmera, infelizmente, não vai aparecer nesse vídeo, só vai aparecer algumas fotos dela aí. Eu quero deixar bem claro que o objetivo desse vídeo não é falar mal da ZV-E10, ok? Eu vou apontar os pontos positivos e os pontos negativos que pouca gente fala, porque isso é muito importante na hora de comprar essa câmera. E tem alguns pontos negativos que podem sim influenciar na compra ou na não compra dessa câmera. Beleza? Eu vou falar primeiro dos prós e depois eu vou falar dos contras, ok? Depois farei as minhas considerações finais. O primeiro pró dessa câmera, sem dúvida nenhuma, é o preço, já que é uma câmera com lente intercambiável que hoje o corpo custa em torno de R$ 3.200 a R$ 3.500. Eu acho que não existe no mercado nenhuma câmera que filme em 4K com lentes intercambiáveis que custe este preço. Então esse é o primeiro pró dessa câmera. E falando em 4K, o segundo ponto muito bom dessa câmera é realmente o 4K. Falando de uma maneira bem simplificada, essa câmera filma em 6K, comprime e te entrega um 4K muito bom. Não há nada para reclamar do 4K dessa câmera. Ela tem uma boa estabilização de imagem quando ativada a estabilização. Ela tem um belo crop, né? Mas mesmo assim a estabilização fica muito boa. Tem câmeras aí que são mais caras e não tem uma estabilização tão boa quanto a dessa câmera. Outro ponto positivo dessa câmera é já ter nela incorporados os perfis log, né? No caso os da Sony. A exemplo S-Log2 e S-Log3, mas tem outros perfis também, então você não vai se preocupar em ter que ficar instalando esses logs aí na câmera, ok? Outro ponto positivo dessa câmera é ter a conexão para microfones externos, já que normalmente os microfones incorporados nas câmeras não são tão bons. Então, caso você queira utilizar qualquer tipo de microfone P2, pode utilizar tranquilamente, pois essa câmera dispõe da conexão. Ela dispõe também de uma saída para fone de ouvido, que pode ser utilizado pelo cameraman para monitorar o áudio e saber se está chegando tudo ok. Ela também dispõe de saída micro HDMI, caso você queira ligar um monitor externo. Mais um ponto a favor da ZV-E10 é o fato dela possuir um LCD móvel, sendo possível você virar ele para frente e quando você estiver se filmando, você poder se ver ali e observar se o enquadramento está correto. Então isso é um ponto muito positivo, já que um tempo atrás só as câmeras mais caras possuíam esse recurso e a Sony incorporou isso numa câmera barata. Então esses foram os pontos positivos dessa câmera. Agora nós vamos falar dos pontos negativos. O primeiro ponto negativo dessa câmera é a ausência de um viewfinder. Para quem não sabe, o viewfinder é esse visorzinho aqui que as câmeras têm para te auxiliar ali na hora da fotografia. E baseado nisso, eu concluo que essa câmera realmente não é feita para fotografia, apesar de fazer belas fotos. Mas para quem gosta de tirar fotos, fotografar dessa maneira aqui não é muito agradável. O ideal é você olhar no viewfinder. Infelizmente a ZV-E10 não dispõe desse viewfinder. Outra coisa que ela não dispõe é um flash incorporado à câmera, que também auxilia bastante em algumas determinadas situações. A minha Fuji velha de guerra aqui tem o flash. Não é grande coisa, assim como em nenhuma câmera, mas é melhor um flash mais ou menos do que nenhum. Infelizmente, né, a ZV-E10 não tem. Lembrando que ela possui uma sapata para flash externo, tipo essa aqui. Mas aí já é aquele trambolho aqui em cima da câmera. Muita gente, quando vai fazer uma fotografia ali mais casual, mais simples, não gosta de ficar colocando flash em cima da câmera, já que a maioria dos flashes é bem avantajado.
Outro ponto negativo dessa câmera, mas não é uma particularidade da ZV-E10, seria mais uma particularidade da linha da Sony. As lentes para as câmeras Sony normalmente são mais caras do que, por exemplo, para as câmeras Canon. São bem mais baratas as lentes. Uma lente equivalente à da Sony, por exemplo, uma lente da Canon equivalente a uma da Sony, custa bem mais barato. Esse é um ponto negativo também da linha da Sony, né? Como eu disse, não é particularidade da ZV-E10. Outro ponto negativo, que também não é particularidade da ZV-E10, né? Mas ele está presente aí em várias câmeras da Sony, é o fato das baterias durarem bem pouco. São baterias, infelizmente, bem ruins. Então, comprou a câmera, pode comprar mais um kit com pelo menos 2 baterias e um carregador externo. Ou então você vai ficar chupando o dedo enquanto a sua câmera carrega a bateria. Como eu já falei, né, ela possui um microfone integrado, porém é um microfone ruim, mas também não perde para os outros microfones das outras câmeras não, porque microfone incorporado normalmente é ruim mesmo. Um ponto negativo dessa câmera que me incomodou bastante é o fato de todas as conexões para fone de ouvido, microfone externo, micro HDMI e USB tipo C ficarem todas do lado do LCD. Ou seja, quando você estiver filmando assim como eu estou me filmando, as conexões, os cabos vão ficar na frente do LCD. Isso não é muito agradável. Então, para mim é um ponto negativo. Outro ponto negativo dela é que ela tem um corpo muito compacto. Então não tem pegada, como por exemplo essa câmera aqui da Fuji, é uma câmera já mais avantajada, então ela tem uma boa pegada, principalmente na questão de fotos. E aí a gente volta naquela questão, a ZV-E10 realmente não é uma câmera para fotografia. E o ponto principal, que é o ponto que se eu soubesse realmente eu não teria comprado essa câmera, é o seguinte: se você mora numa região bem quente e vai gravar fora do estúdio que não tem ar-condicionado, né, no local que não tem ar, não tem boa ventilação, que está muito quente, dificilmente você conseguirá gravar mais do que uns 10, 12 minutos sem que a câmera desligue. Ela aquece e, por si só, ela te avisa que vai desligar porque a câmera está superaquecida. Isso quando você está filmando em 4K. Em 1080 dura um pouco mais, mas você não vai comprar uma câmera que filme em 4K para filmar em 1080p, né? Não faz o menor sentido. Então esse é o ponto mais negativo dessa câmera, que como eu disse, se eu soubesse disso antes de comprar, provavelmente eu não teria comprado. Eu teria aguardado um pouquinho, juntado mais uma graninha e comprado uma Canon. Não quero dizer que essa câmera é ruim, tá? A imagem dela é muito boa, mesmo eu que não sei fazer grandes edições aí, consigo fazer uma imagem razoável, mas esses pontinhos aí põem a gente para pensar se talvez não vale a pena a gente guardar um pouquinho mais de dinheiro, aguardar um pouquinho mais e comprar uma outra câmera, tá? Mais uma vez eu digo, é uma câmera excelente, levando em consideração o custo dela, que é um custo bem baixo, levando em consideração que é uma câmera com vários recursos, né? Bom, gente, o que eu queria falar sobre essa câmera eu falei, deixo bem claro que não estou desmerecendo a câmera, já que eu tenho uma, mas justamente por eu ter essa câmera é que eu resolvi gravar esse review falando sobre os pontos positivos e negativos, ok? E você que ainda não tem, você pode aí pensar, né, melhor antes de comprar e não ir apenas por aqueles reviews técnicos ali que mostram tudo de bom que a câmera faz, beleza? Então, ó, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal, estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo, falo sobre tecnologia, eletrodomésticos e faço reviews de vários tipos de produtos, tá? Então se inscreve aqui e fica comigo que vira e mexe está saindo vídeo novo aqui no canal, beleza? Compartilhe meu vídeo aí nas redes sociais, me ajuda a crescer aqui no YouTube, beleza? Não te custa nada e é muito significativo para mim. Então fique com Deus, até um próximo vídeo, até mais!